Segundo a Federação de Esclerose Múltipla, cerca de 2,8 milhões de pessoas convivem com a esclerose múltipla em todo o mundo, uma doença neurológica que afeta o sistema nervoso central de forma progressiva, gerando uma série de sintomas como demência, tremores, visão embaçada, dificuldade para se locomover, entre outras. A esclerose múltipla é considerada uma doença autoimune que não tem cura, mas tem tratamento. E no vídeo de hoje é exatamente sobre isso que a gente vai falar, como tratar a esclerose múltipla de acordo com a Ayurveda. Salve, salve, meu nome é Matheus Macedo, eu sou o primeiro brasileiro formado em medicina ayurvédica lá na Índia, onde eu morei quase 7 anos e de onde eu fundei o Vida Veda. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória autoimune onde o sistema imune da pessoa ataca a bainha de mielina, que é uma capa de gordura que protege a fibra nervosa dos neurônios e otimiza a transmissão dos impulsos nervosos. Então a esclerose múltipla acaba destruindo essa capa e deixando a fibra nervosa exposta. Com a fibra nervosa exposta, os impulsos elétricos dos neurônios entram como se fosse tipo um curto-circuito, o que pode gerar problemas de comunicação entre o sistema nervoso central e o restante do corpo. Ao contrário do que muita gente pensa, a esclerose múltipla não afeta só pessoas adultas. Segundo estimativas da Federação de Esclerose Múltipla, cerca de 30 mil pessoas com menos de 18 anos sofrem da doença. E quando o assunto é gênero, cerca de 69% dos pacientes de esclerose múltipla são mulheres. Ainda não existem estudos que indiquem exatamente o porquê de as mulheres serem mais afetadas pela esclerose múltipla, mas o surgimento da doença pode estar relacionado a questões hormonais, a questões genéticas e também a questões de estilo de vida. Mas quando a gente fala em esclerose múltipla, não existe só um tipo de doença. Na verdade, existem basicamente 4 tipos de esclerose múltipla e cada uma delas se apresenta de uma forma diferente. A primeira delas é a síndrome clínica isolada, quando a pessoa começa a ter alguns sinais e sintomas, mas ainda não tem um quadro completo de esclerose múltipla. Por isso, nem sempre essa condição é considerada como uma esclerose múltipla de fato. O segundo tipo é a esclerose múltipla remitente recorrente. Esse é o tipo de esclerose múltipla mais comum e acomete cerca de 85% dos pacientes de EM. Ela é chamada de remitente recorrente porque os sinais e sintomas surgem, estabilizam e depois entram em remissão, ou seja, parece que eles somem. Muitas vezes a paciente volta ao estado inicial, inclusive, como se ela nem tivesse esclerose múltipla. Mas quando um novo surto surge, os sinais e sintomas são um pouco mais graves do que anteriormente e assim a doença vai agravando com o tempo. Pelo menos esse é o padrão clássico que a gente conhece. O terceiro tipo de esclerose múltipla é a primária progressiva. Nesse caso, o paciente não apresenta surtos, ele desenvolve sintomas e sequelas progressivamente por conta da doença. O quarto tipo é a secundária progressiva. Esse tipo é definido quando o paciente apresenta inicialmente surtos e remissões, aquele segundo tipo que a gente falou, e após algum tempo a doença se torna progressiva e o paciente vai piorando de forma lenta, sem que obrigatoriamente ele tenha novos surtos. Então, nesses dois tipos de esclerose múltipla progressiva, tanto a primária quanto a secundária, quando a pessoa começa a ter sintomas, ela não entra mais em remissão. Os sinais e sintomas vão piorando gradativamente. Esse tipo de esclerose múltipla afeta cerca de 12% das pessoas, sendo que os últimos 3% são casos inconclusivos da doença. Bom, agora que você já sabe quais são os tipos de esclerose múltipla, pode estar se perguntando quais são os sintomas dessa doença. Os sinais e sintomas da esclerose múltipla são muito variados e dependem tanto do paciente específico quanto do tipo e grau de desenvolvimento da doença. Por isso, é importante que ao sentir qualquer sinal da doença, um profissional de saúde seja consultado. Mas, de maneira geral, alguns dos sintomas mais comuns são dormência em um ou mais membros, que acontece de um lado do corpo de cada vez, fraqueza, fadiga e tontura, sensação de choque elétrico ao mexer o pescoço, que a gente chama tecnicamente de sinal de lermite, tremores, falta de coordenação e dificuldade para caminhar, neurite óptica, que é perda parcial ou total da visão, normalmente acompanhada de dor no movimento ocular, visão dupla prolongada ou visão embaçada. Mas, de novo, cada paciente pode sentir um ou mais sintomas de forma mais leve ou mais grave, por isso o acompanhamento médico é fundamental. Mas e no Ayurveda? Será que a explicação é a mesma da medicina moderna? Se você consultar os clássicos ayurvédicos, não vai encontrar um capítulo que fale de esclerose múltipla. O que você precisa fazer é analisar os sinais e sintomas que o paciente ou a paciente apresentam e tentar identificar qual ou quais doshas estão agravados. E no caso da esclerose múltipla, a gente pode ter 2 casos principais. O primeiro é o Vata Vyadhi, quando as funções de Vata dosha estão desreguladas. Normalmente a gente chama isso de Kevala Vata, porque o Vata está sozinho. Ou pode ser Urustambha, quando a pessoa tem ama e o caminho do Vata dosha acaba ficando bloqueado. No caso do Vata Vyadhi, a esclerose múltipla é consequência unicamente do agravamento de Vata dosha, como eu já falei. E alguns dos sintomas mais comuns são rigidez nas articulações, dor, tremores,
insônia e inchaço em algumas regiões do corpo. A pessoa também pode sentir ardência e convulsões. Se você tem insônia e quer entender como melhorar a qualidade do seu sono, eu dei 3 dicas para você dormir bem nesse vídeo que eu vou colocar aqui em cima. Também vou deixar o link na descrição aqui para você assistir depois. Então, voltando ao Vata Vyadhi, né? A pessoa sofre uma crise com um ou vários sintomas de esclerose múltipla e depois remite. Lembra do segundo tipo de esclerose múltipla que eu te falei? Ela é remitente recorrente. Nesse caso, o tratamento é focado no controle de Vata Dosha. A gente faz isso com oleação, com atividade física que aumente os tecidos, como por exemplo a musculatura, e uma dieta equilibrada, além de uma rotina de sono que favoreça o descanso e recuperação do organismo. O Panchakarma também pode ser recomendado pelo Vaidya, que é o médico ayurvédico, considerando o estado de saúde do paciente. Se você nem sabe o que é Panchakarma ainda, as 5 terapias mais famosas do Ayurveda, eu também fiz um vídeo inteirinho sobre esse assunto. Clica aqui em cima que você pode assistir e eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você. A segunda possibilidade de correlação da esclerose múltipla dentro do Ayurveda é o que a gente chama de Urustamba, como eu já disse. Uru significam as pernas, as coxas, e Stamba significa rígido. Então essa doença tem um quadro de disfunção motora nas pernas que é muito claro. De acordo com o Charaka Samhita, um dos livros mais clássicos do Ayurveda, que foi escrito há mais de 3.000 anos, Urustamba acontece quando o Kapha Dosha, associado ao tecido adiposo, Medas, acaba bloqueando o caminho natural de Vata e de Pitta Dosha. Ou seja, você tem os 3 doshas agravados ao mesmo tempo pela presença de Ama no organismo. Ama são as substâncias mal digeridas. Se você não sabe o que fazer quando os 3 doshas estão agravados ao mesmo tempo, eu fiz um vídeo aqui no canal para você. Clica aqui em cima e confere esse vídeo. É claro que eu vou deixar o link na descrição também para você. Os sintomas primários do Urustamba são olhos fixos, excesso de sono, febre, anorexia, falta de vontade de comer, né? Arrepios, vômitos e redução na força na região das pernas e panturrilhas. Quando a doença já está instalada, a pessoa pode se sentir cansada de forma excessiva, pode sentir fraqueza muscular, dor constante e sensação também de queimação. Ela também pode ter dificuldade de locomoção, entre outros sintomas. Nesse caso, o Vaidya vai priorizar um tratamento que elimine o Ama do organismo e pacifique Kapha Dosha em primeiro lugar, para colocar o Vata e o Pitta no seu caminho natural. Como você pode ver, tratar a esclerose múltipla com a Ayurveda não é algo tão simples. Primeiro, você precisa entender quais são os doshas envolvidos, como os sintomas se manifestam e a partir daí criar um plano de tratamento de acordo com cada paciente. Isso significa ter um conhecimento profundo do Ayurveda, além de experiência clínica, é claro. Aqui, o grande desafio que o médico ayurvédico precisa enfrentar é conseguir distinguir se o paciente está com Vata Vyadhi ou com Urustamba, porque o tratamento dessas duas doenças é completamente diferente e o próprio Charaka Samhita, esse texto clássico do Ayurveda que eu te falei, ele diz que muitos médicos erram esse diagnóstico diferencial. Bom, se você se interessou pelo assunto e atua na área de saúde ou pretende se tornar uma profissional de saúde, talvez você queira se aprofundar ainda mais no Ayurveda. Nesse caso, o primeiro passo é fazer o nosso certificado nos fundamentos do Ayurveda e entender as bases dessa medicina milenar. No Fundamentos, eu te explico o que são os doshas, como eles afetam o organismo, qual é a importância da digestão para a saúde humana, quais são os principais tipos de tratamento no Ayurveda e como você pode aplicar os conceitos desse sistema de medicina no seu dia a dia. Para conhecer todos os detalhes do nosso certificado nos fundamentos do Ayurveda, clica no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Se você sentir que esse é o momento de investir na sua saúde e ajudar outras pessoas a terem mais saúde também, a primeira aula já tá te esperando lá dentro. E se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo e segue o canal. Clica também no sininho para você sempre ser avisado ou avisado quando sair um vídeo novo aqui no canal. Você também me encontra em todas as redes sociais, então precisando de uma mãozinha na sua saúde, conta comigo. Um grande abraço e lembre-se sempre, saúde é liberdade.